Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos iniciando a live Gotas de Orvalho nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro. E hoje é o último dia útil da semana, sexta-feira. E como sempre a gente faz, a gente volta somente segunda-feira, se Deus quiser. E agradecemos a todos vocês que estão conosco, os que haverão de chegar, que o nome do Senhor seja exaltado. Tivemos aqui um probleminha com o Face, que desligou, apagou, mas estamos aí para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou em nosso coração e a palavra que Ele quer que a gente escute e medite e esteja pronto a compreender os desígnios da sua vontade e da sua misericórdia. No mais, você já sabe, compartilhe a live, porque a gente precisa alcançar tantas outras pessoas que também, como nós, precisam ouvir o recado de Deus. Com você, comigo, conosco, a live Gotas de Orvalho, um trabalho da Igreja de Cristo, apresentado pelo pastor da igreja, pastor Davi, que há 6 meses estamos nesta caminhada, servindo ao Senhor e anunciando com ousadia a palavra da salvação. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vamos continuar com alegria fazendo a obra do nosso Deus. Vamos, portanto, à meditação desta manhã. E nós estamos vendo aí, meditando sobre as movimentações de Jacó durante a sua peregrinação de volta para casa do seu pai. E nós temos hoje, a partir do versículo 16, o registro de alguns acontecimentos que foram marcantes na vida de Jacó. Depois de todos aqueles problemas acontecidos e que Jacó venceu e resolveu, debaixo da proteção e orientação de Deus, ele enfrenta nova dificuldade naquela região durante a sua peregrinação. O versículo 16 em diante: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje.
Esse é o registro da morte de Raquel. E vocês lembram que Raquel era a esposa de Jacó, aquela que ele trabalhou 14 anos por ela. Os primeiros 7 anos ele trabalhou pensando em receber no final a esposa pela qual estava trabalhando, mas o seu tio resolveu lhe dar Lia no lugar, que era a irmã de Raquel. E Jacó desapontou-se, evidentemente, e Labão disse: não é o costume da terra, aqui a gente não casa a mais nova antes da mais velha, não. Tem que casar com a mais velha. Aí você trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. E Jacó, pelo muito amor que tinha a Raquel, trabalhou 14 anos. A gente trabalhando na dispensação, nas mãos de quem não tem critérios, que gosta de inventar história, que não tem medo de mentir, de arranjar conversa mal contada, a gente sofre. A gente sofre. Jacó trabalhou 14 anos de graça para Labão, para ganhar a sua esposa. 14 anos. Só porque Labão gostava de histórias mal contadas. É difícil, muito difícil mesmo. Mas quem tem fé vai além dessas dificuldades. E Jacó, em Efrata, que é Belém, perdeu a sua esposa amada. Ela teve um segundo filho, o Benjamim, e foi o último filho de Raquel. E morreu, e Jacó sepultou naquela região mesmo. O segundo acontecimento, registrado no capítulo 35, é também a morte de Isaque. Diz o versículo 27 em diante: e Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arbe, ou a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os anos da vida de Isaque foram 180 anos. Eles morriam novo, né? Morriam novo. Pelas informações que a gente tem, os ancestrais de Isaque, de Jacó, morriam muito mais idosos. Muito mais idosos. Há um detalhe interessante que a gente deve notar nessa questão. Por exemplo, a gente tem o registro da morte da vida de Metusalém, que foram 969 anos. E aí a Bíblia termina a história de Metusalém apenas registrando, dizendo: viveu Metusalém 969 anos e morreu. Pronto, acabou aí. Mas em relação a Isaque, a Bíblia diz: e foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias.
porque na morte de Metusalém não teve esse detalhe, mas na morte de Isaac, qual a diferença? É que Isaac estava cumprindo um propósito divino, que os seus dias, os seus anos, a sua vida, o seu testemunho era e foi usado o tempo inteiro em benefício do testemunho da existência de um Deus soberano e cheio de misericórdia. Então o destaque, morreu velho, farto de dias, é como se dissesse, ele morreu satisfeito, ele morreu tendo cumprido os objetivos que o nosso Deus tinha para ele. Portanto, a nossa história não termina na morte. A nossa história não termina quando a vida física cessa. A nossa história continua sendo escrita, continua sendo lembrada. A nossa história continua além da morte. Quem vive pela fé não é como um objeto ao léu que passa e pronto, ninguém tem mais lembrança. Não, senhor. A vida é um percurso que a gente cumpre enquanto a boa mão de Deus nos protege. E ao partirmos desta vida para outra, a história registrará de que nós fomos usados na obra do nosso Deus, no trabalho do nosso Deus, com brilhantismo, com fervor, com alegria, que valeu a pena viver, que valeu a pena testemunhar, que valeu a pena se mover, que valeu a pena fazer o que você fez para a glória do nome do Senhor. Deus, portanto, seja louvado na vida de todos nós. E a fé é quem nos dá a condição de estarmos nessa situação diante do altar de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos faça deixar para as gerações futuras o exemplo, a marca, o testemunho, a lembrança e grandes resultados para o reino de Deus. Resultados medíocres, não, ele era crente, não, ele era pastor, ele era isso, era aquilo outro, simplesmente. Mas pastor hoje no mundo é só o que tem. Pastor, apóstolo, bispo, essa coisa toda, é só o que tem. Mas nada mais além do que isso. Não, ele foi um pastor aí, mas em relação a Isaac não foi assim. A história foi diferente e a nossa terá que ser diferente. E como se diz muito, o importante não é o começo da vida, o importante não é o começo da história, o importante não é o começo do que você fez, o importante é o final, como é que você vai chegar, como é que você está chegando ao final da vida, ao final da história, os registros a seu respeito, como serão. É preciso a gente pensar muito, pensar nisso. Deus nos deu a fé exatamente para que nós
testemunhemos com alegria da sua misericórdia e da sua bondade. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, e vamos escrever a nossa história para que fique registrada na vida daqueles por quem a gente passou. Deus abençoe. E agora vamos orar. Vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs diante do altar de Deus nesta manhã. Muita gente, graças a Deus. A Diana Holanda no Encanto, Antônia Costa em Mossoró, presbítero Genilson Paiva em Santa Cruz, Apodi, Terezinha Aureci em Olho d'Água da Bica, Lindinalva Marrocos em Angicos, Salete Oliveira, Jacilene Noronha, Maria Leide em Apodi, Ilka Alves em Sororoca, presbítero Françoeldo no Carpina, Raimunda Marinho no Rio Novo, presbítero Ginaldo em Apodi, Maria de Lourdes Fernandes em Sororoca, Rosineide Moraes em Apodi, pastor Francisco Gino em Pau dos Ferros, Mara Rebouças em Santa Cruz, Arineide Freire no assentamento Milagres, Aparecida Oliveira no Carpina, Jailda Fernandes em Severiano Melo, Keila Cimeia em Apodi, Gesiane Fernandes em Pau dos Ferros, Camila Alves em Apodi, Vielândio Charles em Severiano Melo, Aldecina Viana, Aline Fernandes, Toninha Duarte, Sila Fernandes em Apodi, Aninha Leite em Mossoró, Valdir Lima em São Paulo, Helenimar Paiva em Olho d'Água do Borges, Damares Gomes em Apodi, Maria Antônia em Sororoca, Maria Valdete, Vânia Lúcia, Sônia Amorim, Sonária Nara, Paulo Costa, Saúde Lopes, Ana Célia, Maria das Dores Costa, Maria de das Dores, Maria Feitosa, todas em Apodi, e Rita, irmã Rita, em Aroeira d'Água, no município de Taboleiro do Norte, no Ceará. Levante assim a sua mão e ore ao Senhor, nosso Deus e Pai. Eis-nos diante de Ti, peregrinando, sem sustos, sem traumas, sem temor. Eis-nos diante de Ti, testemunhando do Teu amor e da Tua misericórdia. Queremos que o Senhor nos ajude, pedimos a Tua graça. Igualmente a Isaac, que teve o registro da sua história de forma honrosa, abençoadora e grandiosa. Queremos, ó Senhor, que a nossa vida seja um marco no testemunho da Tua bondade e da Tua graça. Abençoe cada irmão, cada irmã, que possamos estar dia após dia mais perto, mais próximos da Tua graça, através do altar de Deus e diante da Sua face soberana. Queremos, ó Senhor, Te servir com muita alegria e com muitos resultados abençoadores. Continua abençoando os irmãos e as irmãs em meio a toda essa dificuldade que enfrentamos agora com esta enfermidade que toma conta de toda uma humanidade inteira. Deus, nós intercedemos para que guardes a todos do morticínio e da peste que
se propaga ao meio-dia. Abençoe os irmãos e irmãs, toca em cada coração, abençoe cada vida, estende as tuas mãos para que homens e mulheres sejam abençoados, influenciados, guardados, renovados, abençoados por causa do teu querer e do teu Espírito que nos guia e nos protege. Abençoe os que estão enfermos, necessitados, ajude a cada um, renove as forças, renove a esperança e a graça para que estejam sempre prontos a testemunhar do teu amor e da tua grandeza. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Um abraço nos nossos irmãos, irmãs e amigos. E na segunda-feira, querendo Deus, estaremos aqui de volta para mais uma Gotas de Orvalho. E você está convocado. Não perca, vamos estar juntos nesses momentos de comunhão, de meditação, de alegria e de gratidão. Deus abençoe, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.